Estevão viu o horário e percebeu. Yolanda não compareceu à entrevista. Furioso, o empresário decidiu ligar. Ninguém desrespeitava seu tempo. Mas o que era para ser uma bronca virou o maior choque de sua vida, quando uma vozinha inocente atendeu. Alô? Você é aquele homem da foto que mamãe diz que é meu pai? Aquela ligação mudaria para sempre o destino de um homem que acreditava ter tudo, mas não tinha nada. De qual cidade você está acompanhando esta emocionante revelação? Comente abaixo. Esta história vai te emocionar. Inscreva-se agora e deixe seu like. Estevão Mendonça ajustou a gravata de seda italiana enquanto contemplava a vista panorâmica de São Paulo através das paredes de vidro de seu escritório no 42º andar. Aos 45 anos, comandava a Mendonça Tech, um império tecnológico construído com determinação férrea e, como muitos sussurravam pelos corredores, uma completa indiferença por qualquer coisa que não pudesse ser convertida em números em uma planilha. O celular em seu bolso vibrou. Seu assistente pessoal, Rogério, havia enviado uma mensagem. Yolanda Pires não compareceu à entrevista, terceira candidata que desiste esta semana. Estevão sentiu o rosto esquentar. A vaga de gerente de projetos estava aberta há quase um mês, e cada dia sem um profissional competente significava atrasos no lançamento da nova plataforma. Inaceitável. Me passe o contato dela, ordenou por mensagem. Segundos depois, seu telefone exibia o número. Estevão respirou fundo e discou, ensaiando mentalmente as palavras cortantes que usaria. Irresponsabilidade era algo que não tolerava. Após 3 toques, uma voz infantil e melodiosa atendeu. Alô? Estevão franziu o senho, momentaneamente desarmado. Quem está falando? Perguntou, verificando se havia discado o número correto. Eu sou a Lavínia, tenho 6 anos, com quem eu falo? Estevão Mendonça. Sua mãe está? Houve uma pausa. Em seguida, a menina soltou uma risadinha. Você é o Estevão. Mamãe tem uma foto sua na gaveta. Ela disse que você é meu pai, mas que é segredo. O mundo parou. Estevão sentiu o chão desaparecer sob seus pés, enquanto a voz inocente continuava tagarelando do outro lado da linha. As palavras da criança ecoavam em sua mente como uma sentença impossível. Pai? Isso é impossível, murmurou mais para si mesmo que para a menina. Desde os 22 anos carregava o diagnóstico de esterilidade como uma cicatriz invisível. O preço a pagar, segundo seu pai, por uma febre alta na juventude. Aliás, um preço que o patriarca da família Mendonça considerava pequeno, já que herdeiros só desviariam Estevão de sua verdadeira missão: os negócios. Lavínia, quem está no telefone? Uma voz feminina soou ao fundo. É o meu pai, mamãe. Aquele da foto. O telefone foi tomado bruscamente e a ligação encerrada, deixando Estevão paralisado, com o aparelho ainda colado ao ouvido, enquanto sua mente tentava processar o que acabara de ouvir. Yolanda Pires desligou o telefone com as mãos trêmulas. 7 anos de segredo. Desmoronados em segundos. Olhou para Lavínia, que a encarava com seus grandes olhos castanhos, os mesmos de Estevão, inocente da tempestade que acabara de desencadear. Mamãe, por que desligou? Era o meu pai. Yolanda sentou-se no pequeno sofá gasto do apartamento modesto onde viviam, tentando organizar seus pensamentos. O encontro com Estevão Mendonça havia sido breve, mas intenso o suficiente para gerar consequências que duraram muito além daquelas 2 semanas. Quando descobriu a gravidez, tentou contatá-lo dezenas de vezes, mas suas ligações nunca passavam da barreira imposta por sua secretária. Lavínia, lembra quando falamos sobre segredos importantes? Perguntou, acariciando os cabelos da filha. Aquela foto é... O telefone tocou novamente. Yolanda fitou o aparelho como se fosse uma bomba prestes a explodir. Na tela, o mesmo número. Estevão. Não vou fugir mais, murmurou para si mesma, atendendo a ligação. Precisamos conversar. A voz masculina soou determinada do outro. Lado. Concordo, respondeu simplesmente, mas não será por telefone. Estou indo até aí. Como você sabe onde moro? Houve uma breve pausa. Tenho seus dados da entrevista de emprego. Chegarei em 40 minutos.
Yolanda mal teve tempo de processar a informação antes que ele desligasse. Olhou ao redor do pequeno apartamento de 2 quartos no bairro do Butantã, tão distante do mundo luxuoso de Estevão quanto possível. Em menos de 1 hora, esses 2 universos colidiriam, e ela não fazia ideia do que sobraria depois do impacto. Vamos arrumar a casa, filha. Teremos uma visita importante. Enquanto guardava brinquedos espalhados e ajeitava almofadas, Yolanda sentia o coração martelar. Por anos imaginou este momento, mas nunca assim, nunca por acidente. O que Estevão faria? Negaria? Ameaçaria? Exigiria provas? Uma lágrima teimosa escorreu por seu rosto quando percebeu que, de todas as possibilidades que imaginara ao longo dos anos, não havia considerado a pior delas. E se ele quisesse tomar sua filha? O motorista observou com curiosidade quando Estevão pediu para parar em frente ao prédio simples de 4 andares, sem elevador, na periferia de São Paulo. Durante o trajeto, o empresário mal piscara, absorto em lembranças de 7 anos atrás. Yolanda Pires. O nome agora ressurgia com clareza em sua mente. Haviam se conhecido em um evento de tecnologia onde ela trabalhava como relações públicas. Inteligente, perspicaz e devastadoramente atraente, Yolanda não se intimidara com sua posição ou fortuna. Por 2 semanas viveram um romance intenso, antes que Estevão encerrasse tudo abruptamente, como fazia com todos os relacionamentos que ameaçavam se tornar algo mais. Subindo as escadas do prédio, Estevão sentia uma mistura de raiva e confusão. Era impossível ser pai. Seu próprio pai havia mostrado os laudos médicos, explicado a condição. Seria tudo uma armadilha elaborada? Uma tentativa de extorsão? Ao bater na porta do apartamento 302, estava preparado para confrontar uma golpista. Mas quando a porta se abriu, revelando Yolanda, ainda bonita como se lembrava, apenas com linhas de preocupação mais visíveis ao redor dos olhos e, ao seu lado, uma pequena menina de cabelos escuros e olhos amendoados, que poderiam ser os seus próprios, Estevão sentiu as certezas vacilarem. Entre, convidou Yolanda, com uma dignidade que o impressionou. O apartamento era pequeno, mas impecavelmente limpo e organizado. Na parede da sala, diplomas e certificados de Yolanda dividiam. Espaço com desenhos infantis, um ambiente simples, mas claramente um lar. "É você na foto da mamãe?", exclamou Lavínia, apontando para ele com naturalidade desconcertante. "Você é mesmo meu pai?" Estevão abriu a boca, mas não encontrou palavras. Aquela criança, que parecia uma versão em miniatura de sua avó materna, olhava para ele com uma curiosidade pura, sem mágoa ou ressentimento. "Lavínia, por que não vai brincar no seu quarto enquanto converso com o Sr. Mendonça?", sugeriu Yolanda. Gentilmente. A menina fez um biquinho, mas obedeceu não sem antes dizer: "Tá bom, mas depois quero saber tudo sobre o meu pai, principalmente se ele gosta de sorvete de pistache igual eu." Quando finalmente ficaram a sós, o silêncio pesou entre eles. "Isso é impossível", começou Estevão em voz baixa. "Fui diagnosticado com esterilidade aos 22 anos. Tenho os laudos médicos." Yolanda o encarou com firmeza. "Então seus laudos estão errados. Porque Lavínia é sua filha, Estevão. Tenho certeza absoluta. Você foi o único homem na minha vida naquela época. Por que nunca me contou?" A voz dele tremia de emoção contida. "Tentei, dezenas de vezes. Suas secretárias nunca passavam minhas ligações. Depois de 3 meses tentando, entendi a mensagem." Estevão sentiu como se tivesse levado um soco. Berenice, sua secretária na época, sempre filtrara suas ligações com eficiência implacável. Tarde demais, percebia o preço desse serviço. "Quero um teste de DNA", declarou, recuperando parte de sua postura habitual. Yolanda assentiu sem surpresa. "Justo. Podemos fazer amanhã mesmo." O que Estevão não esperava era ouvir a pequena voz vinda do corredor. "Mamãe, o que é teste de DNA? É dolorido?" Lavínia estava parada na entrada da sala, abraçada a uma boneca surrada, com os olhos marejados de medo. Naquele momento, algo desconhecido se agitou no peito de Estevão, um instinto que jamais imaginara possuir.
O laboratório particular no bairro dos Jardins era discreto e exclusivo, como tudo, que Estevão escolhia. 3 dias após a coleta das amostras, o médico os recebeu em seu consultório com uma expressão neutra. Senhor Mendonça, senhora Pires, os resultados indicam 99,998% de probabilidade de paternidade. Estevão sentiu o mundo girar. As paredes do consultório pareciam comprimir-se ao seu redor enquanto encarava o papel com números e termos científicos que confirmavam o impossível. Deve haver algum erro, murmurou, passando a mão pelos cabelos grisalhos nas têmporas. Fui diagnosticado como estéril há mais de 20 anos. O médico ajustou os óculos, examinando a ficha médica que Estevão havia providenciado. Senhor Mendonça, com todo respeito, este diagnóstico está incorreto. Não há nada em sua condição genética que indique esterilidade. De fato o quê? Pressionou Estevão, sentindo uma raiva crescente borbulhar em seu peito. De fato, os exames anexados aqui parecem manipulados. Os números não batem com os parâmetros padrão. Alguém alterou estes resultados deliberadamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Yolanda observava Estevão com uma mistura de compaixão e apreensão, enquanto ele tentava absorver a magnitude daquela revelação. Meu pai, sussurrou finalmente, com uma certeza dolorosa. Foi meu pai. Augusto Mendonça, falecido há 3 anos, sempre tivera uma visão clara do que significava o legado familiar. Expansão dos negócios, aquisição de poder, acúmulo de riqueza. Um herdeiro, na visão distorcida do patriarca, seria apenas uma distração para o filho. Yolanda tocou levemente o braço de Estevão, um gesto simples de solidariedade que o surpreendeu. O que importa agora é Lavínia, disse ela suavemente. Ela tem perguntado por você todos os dias desde que nos visitou. Estevão assentiu ainda atordoado. Era pai. Tinha uma filha, uma menina de 6 anos que passara toda a sua vida sem conhecê-lo, não por escolha própria, mas por uma teia de mentiras e manipulações. Quero conhecê-la, propriamente, declarou com uma determinação que surpreendeu até a si mesmo. Quero fazer parte da vida dela. O sorriso cauteloso de Yolanda foi interrompido quando seu celular tocou. Ao atender, sua expressão transformou-se em puro terror. Estamos indo agora, disse ela, desligando apressadamente. É Lavínia. Ela desmaiou na escola e foi levada para o hospital. Sem hesitar, Estevão tomou-a pelo braço. Meu motorista está esperando lá fora. Vamos. Enquanto corriam para o carro, uma verdade cristalizava-se em sua mente. Pela primeira vez em décadas, algo mais importante que negócios, poder ou dinheiro comandava suas ações. E esse algo tinha nome: Lavínia. O Hospital Santa Catarina era um dos melhores de São Paulo, mas para Estevão, o cheiro de desinfetante e o silêncio opressivo dos corredores eram sufocantes. Ao seu lado, Yolanda mantinha uma calma exterior que contrastava com o tremor quase imperceptível de suas mãos. Lavínia estava pálida contra os lençóis brancos, parecendo menor e mais frágil do que realmente era. Quando os viu entrar, seus olhos se iluminaram brevemente. Mamãe, você trouxe meu pai de novo. A naturalidade com que a menina o chamava de pai causou um nó na garganta de Estevão. Enquanto Yolanda beijava a testa da filha, ele permaneceu alguns passos atrás, inseguro sobre seu lugar naquele quadro. O médico que os atendeu tinha o semblante grave. Precisamos fazer mais exames, mas os sintomas iniciais são preocupantes. A pressão arterial está elevada para a idade dela e os exames de sangue indicam possível comprometimento renal. Yolanda empalideceu. O que isso significa, doutor? Ainda é cedo para diagnósticos definitivos, mas queremos investigar a possibilidade de síndrome de Alport, uma condição genética que afeta os rins. Estevão sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Aquele nome era familiar de uma forma perturbadora. Essa condição é hereditária? Perguntou, temendo a resposta. Sim, Sr. Mendonça. Transmitida geneticamente, geralmente pelo pai. O senhor tem histórico de problemas renais na família? A pergunta pairou no ar como uma acusação.
Estevão sentiu o olhar de Yolanda sobre si, questionador. Eu não sei, respondeu honestamente. Seu pai sempre mantivera assuntos de saúde familiar em absoluto sigilo, outro aspecto do controle que exercia sobre tudo e todos. Quando o médico saiu para providenciar os exames, Estevão puxou uma cadeira para perto do leito de Lavínia. A menina o observava com curiosidade infantil. Você trabalha naqueles prédios enormes de vidro? A professora disse que são arranha-céus. Um sorriso involuntário formou-se nos lábios de Estevão. Sim, trabalho, no 42º andar. Os olhos da menina se arregalaram. Uau! Deve dar para ver as nuvens de perto. Dá sim. E quando há tempestade, parece que estamos dentro dela. Que legal. Posso visitar um dia? A pergunta inocente atingiu Estevão com a força de uma revelação. Esta criança, sua filha, não queria seu dinheiro, sua influência ou seu império. Queria apenas conhecê-lo, ver seu mundo. Claro que pode, respondeu, surpreendendo-se com a emoção em sua própria voz. Vou te mostrar como as nuvens parecem algodão quando vistas de cima. O sorriso de Lavínia foi como um raio de sol, mas logo se desvaneceu quando ela foi tomada por uma crise de tosse. Yolanda ajudou-a a beber água, trocando um olhar preocupado com Estevão. Naquela noite, enquanto Lavínia finalmente dormia, Estevão encontrou Yolanda na pequena sala de espera. Preciso verificar algo nos arquivos da minha família, disse ele determinado. Há segredos médicos que meu pai pode ter escondido. Se Lavínia herdou algo de mim, preciso descobrir exatamente o que. Yolanda assentiu, exausta. Obrigada por estar aqui, Estevão. Não era o que eu esperava. Nem eu, admitiu. Mas agora não consigo imaginar estar em qualquer outro lugar. Enquanto se despediam, uma enfermeira aproximou-se apressadamente. Senhor Mendonça, encontramos algo nos exames preliminares. O médico gostaria de falar com o senhor urgentemente. O consultório do Dr. Paulo Ribeiro era meticulosamente organizado, refletindo a precisão cirúrgica de seu dono. O nefrologista, um dos mais respeitados do país, observava Estevão com uma mistura de curiosidade profissional e compaixão. Senhor Mendonça, analisei os resultados preliminares de Lavínia e solicitei seu histórico médico pessoal. Encontrei algo extremamente relevante. Estevão sentiu-se exposto. Seus registros médicos eram mantidos sob estrita confidencialidade, acessíveis apenas mediante sua autorização expressa. Mas a situação de Lavínia justificava a quebra de protocolo. O senhor foi diagnosticado aos 30 anos com uma variante leve da síndrome de Alport, que afeta os rins. Curioso que, aparentemente, nunca tenha sido informado disso. A revelação atingiu Estevão como um golpe físico. Mais uma mentira de seu pai. Isso explica suas crises ocasionais de pressão alta e aquele episódio de sangue na urina há 5 anos, que foi erroneamente atribuído a estresse, continuou o médico. Sua condição é administrável com medicação e dieta, mas infelizmente parece que Lavínia herdou uma forma mais agressiva da síndrome. Qual é o tratamento? Perguntou Estevão, tentando manter a compostura. O médico entrelaçou os dedos sobre a mesa. No caso dela, estamos olhando para um transplante renal dentro de aproximadamente 1 ano. A boa notícia é que com um doador compatível, as chances de recuperação completa são excelentes. Eu sou compatível? A pergunta saiu antes que pudesse pensar. É exatamente isso que quero verificar. Como pai biológico e portador da mesma condição, existe uma possibilidade significativa de compatibilidade. Naquela noite, após submeter-se a uma bateria de exames, Estevão voltou ao apartamento que alugara próximo ao hospital. Sentado na escuridão, contemplava o abismo entre o homem que fora e o homem que precisava se tornar. Seu telefone tocou insistentemente. Era Rogério, seu assistente, lembrando-o da reunião crucial com investidores chineses na manhã seguinte. Cancele, ordenou Estevão. Cancelar? Mas, senhor Mendonça, levamos meses para agendar esta reunião. É a expansão para o mercado asiático. Rogério, minha filha está no hospital. Cancele a reunião. O silêncio do outro lado da linha foi eloquente. Em 15 anos trabalhando juntos,
Rogério jamais ouvira Estevão mencionar um filho. Sua filha, senhor? Sim, minha filha. E antes que pergunte, eu também acabei de descobrir. Agora faça o que pedi. Desligando o telefone, Estevão caminhou até a janela. Lá fora, São Paulo pulsava em seu ritmo frenético, indiferente às pequenas revoluções pessoais. Por anos, acreditara que sua realização viria de conquistar aquela cidade, de ver seu nome em letreiros luminosos e manchetes de negócios. Agora, tudo o que conseguia pensar era no sorriso frágil de uma menina de 6 anos que o chamava de pai sem hesitação ou julgamento. Uma menina que carregava em seu sangue não apenas seus genes, mas também sua doença. Seu celular vibrou com uma mensagem de Yolanda. Lavínia pediu para te dar boa noite. Disse que sonhará com nuvens de algodão no 402º andar. Pela primeira vez em anos, Estevão Mendonça permitiu-se chorar. A sede da Mendonça Tech fervilhava com rumores. Havia 2 semanas que o CEO, conhecido por sua presença implacável, aparecia apenas para reuniões essenciais, delegando o restante para sua equipe executiva. O homem que nunca tirava férias, que respondia e-mails às 3 da manhã, agora tinha compromissos pessoais inadiáveis. Berenice Soares, secretária executiva de Estevão há mais de uma década, observava as mudanças com crescente apreensão. Seu chefe parecia diferente, não apenas ausente fisicamente, mas distante mesmo quando presente, como se parte de sua mente estivesse constantemente em outro lugar. Naquela tarde, Estevão a chamou para uma conversa privada. Berenice, preciso perguntar algo importante. Há 7 anos, uma mulher chamada Yolanda Pires tentou me contatar várias vezes. Você se lembra disso? A secretária sentiu o sangue gelar. Lembrava-se perfeitamente. Augusto Mendonça, pai de Estevão, havia sido explícito em suas instruções. Nenhuma aventura romântica deveria interferir nos negócios. Qualquer mulher insistente deveria ser bloqueada. Sim, senhor. Ela ligou diversas vezes, admitiu, ajustando nervosamente os óculos. E por que nunca fui informado? Berenice engoliu em seco. Seu pai, ele deu instruções específicas. Disse que mulheres assim só queriam seu dinheiro e que o senhor não deveria ser incomodado com distrações. Estevão fechou os olhos por um momento, processando a informação. E você obedeceu, sem questionar. Ele era o presidente do conselho, senhor. Eu achei que tinha o direito de decidir sobre minha vida, completou Estevão com amargura contida. Sabe o que essa distração me custou, Berenice? 7 anos da vida da minha filha. A secretária empalideceu. Filha? O senhor tem uma... Sim, uma menina de 6 anos que está no hospital agora. Uma criança que cresceu sem pai, porque você e meu pai decidiram o que era melhor para mim. Berenice baixou os olhos, genuinamente consternada. Eu não sabia. Sinto muito, senhor. Estevão suspirou, sentindo a raiva se dissipar. Culpar Berenice não mudaria o passado. Estou reestruturando algumas coisas na empresa. A partir de hoje, você será transferida para o Departamento de Recursos Humanos. Não era demissão. Mas ambos sabiam que a confiança estava irremediavelmente quebrada. Quando Berenice saiu, Rogério entrou com uma pasta de documentos. Os resultados do laboratório chegaram, senhor. Estevão abriu o envelope com dedos levemente trêmulos. A compatibilidade para a doação era quase perfeita. Ele seria o doador de sua filha. Rogério, prepare tudo para eu me afastar por pelo menos 2 meses. Alexandre assumirá como CEO interino. O assistente o encarou chocado. 2 meses. Mas, senhor, a fusão com a Tech Global TUI. Pode esperar, cortou Estevão. Algumas coisas não podem. Ao sair do escritório, Estevão pegou o pequeno estojo de veludo na gaveta de sua mesa. Dentro, o anel de diamantes que comprara 3 dias antes reluzia com promessa. Não era apenas um presente para Yolanda. Era um compromisso consigo mesmo de que, desta vez, não fugiria das coisas que realmente importavam. No estacionamento, seu motorista o aguardava para levá-lo ao hospital. Mas antes que pudesse entrar no carro, Estevão recebeu uma ligação de Yolanda. Sua voz trêmula do outro lado da linha fez seu coração gelar. Estevão, é Lavínia.
Os rins estão piorando mais rápido que o previsto. Os médicos querem adiantar o transplante. O calendário marcava quase um mês desde que Estevão descobrira ser pai. Na sala de espera do hospital, ele observava Yolanda dormindo desconfortavelmente em uma poltrona, exausta após dias de vigília ao lado da filha. Lavínia havia piorado drasticamente na semana anterior, o que os médicos previam para meses, acelerou-se para semanas. A opção era clara. O transplante precisava acontecer imediatamente. Senhor Mendonça? Estevão ergueu os olhos. Dr. Ribeiro o chamava. Podemos conversar em particular? Em seu consultório, o médico foi direto. Os exames confirmaram que o senhor é compatível com Lavínia, mas há um detalhe importante: sua própria condição renal. Estevão assentiu. Já haviam discutido isso. A doação representará um risco aumentado para o senhor. Com apenas um rim e sua predisposição genética, suas chances de complicações futuras são significativas. Entendo os riscos, respondeu Estevão firmemente, e mantenho minha decisão. O médico o estudou por um momento. Posso perguntar algo pessoal? Conhece sua filha há menos de um mês. Muitos pais em sua posição, com seus recursos, buscariam outros doadores. Pagariam por isso. Estevão refletiu sobre a pergunta. Um mês atrás, talvez fosse exatamente o que faria. Usar seu dinheiro para resolver o problema, mantendo distância segura. Mas agora, doutor, passei a vida acreditando que construir um império era meu único propósito. Meu pai me convenceu disso. Agora descubro que ele me roubou a possibilidade de uma família, me fez acreditar que era estéril. Sua voz falhou. Não vou permitir que sua mentira custe a vida da minha filha. Dr. Ribeiro assentiu, satisfeito com a resposta. Marcaremos a cirurgia para depois de amanhã. Sugiro que passe esse tempo com Lavínia. Crianças enfrentam melhor procedimentos quando se sentem seguras. De volta ao quarto, Estevão encontrou Lavínia acordada, desenhando algo com canetinhas coloridas. Quando o viu, seu rosto pálido iluminou-se. Papai, fiz um desenho do seu escritório nas nuvens. O papel mostrava um prédio absurdamente alto, com nuvens ao redor e duas figuras de palito no topo, uma grande e uma pequena, de mãos dadas. Somos nós? Perguntou Estevão, sentando-se na beirada da cama. Sim, depois que eu ficar boa, você vai me levar lá, né? Vou, prometeu, sentindo um nó na garganta. E vamos muito mais longe que isso. Já foi à praia? Lavínia negou com a cabeça. Mamãe disse que um dia vamos quando juntar dinheiro. Então será nosso primeiro passeio depois que você ficar boa. Conheço uma praia onde as tartarugas vêm pôr ovos na areia. Os olhos da menina brilharam. Tartarugas de verdade? Promete? Prometo, respondeu, surpreendendo-se com a facilidade da palavra que sempre evitara em negócios. Naquela noite, quando Lavínia finalmente adormeceu, Estevão encontrou Yolanda no corredor. Os médicos me explicaram tudo, disse ela com olhos marejados. Estevão, você não precisa fazer isso. Podemos procurar outro doador. Há listas de espera. Ele tomou as mãos dela entre as suas. Yolanda, eu perdi 6 anos da vida dela. Não vou arriscar perder o resto. Por favor, aceite isso. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto dela. Por que está fazendo tudo isso? Há um mês nem sabia que ela existia. Estevão respirou fundo, buscando palavras para expressar o turbilhão em seu peito. Porque ela me chamou de pai desde o primeiro momento, sem questionar, sem julgar. Porque quando olho para ela, vejo a pessoa que eu poderia ter sido se não tivesse permitido que meu pai me transformasse em uma máquina de fazer dinheiro. E porque, hesitou reunindo coragem, porque ainda sinto algo por você, algo que nunca tive coragem de enfrentar. Yolanda o fitou com intensidade, como se procurasse a verdade por trás daquelas palavras. Lentamente aproximou-se e apoiou a cabeça em seu peito, permitindo-se, pela primeira vez em anos, ser abraçada por ele. Do outro lado do corredor, o Dr. Ribeiro os observava com um sorriso discreto, antes de se aproximar. Senhor Mendonça, Senhora Pires, há uma complicação que precisamos discutir antes da cirurgia. A neve caía suavemente do lado de fora da janela do hospital,
primeiro floco de neve fora de época em São Paulo em quase 2 décadas. Estevão observava o fenômeno, raro enquanto aguardava na antessala do centro cirúrgico, já vestido com a bata hospitalar. A complicação mencionada pelo Dr. Ribeiro não era médica, mas burocrática. Como Estevão não tinha reconhecido legalmente a paternidade de Lavínia, o hospital exigia documentação adicional para autorizar o transplante entre eles. Foram 24 horas de pura angústia jurídica, com advogados trabalhando em regime de urgência para oficializar o que o teste de DNA já provara. Agora, finalmente, todos os obstáculos estavam superados. Em algumas horas, parte dele viveria em Lavínia, criando um vínculo mais profundo que qualquer documento legal poderia estabelecer. Yolanda entrou na sala, pálida mas determinada. Acabei de vê-la. Está assustada, mas tentando ser corajosa. Estevão sorriu, reconhecendo naquele detalhe a força de caráter que tanto admirava em Yolanda. Como você está? Perguntou ele, observando as olheiras profundas que marcavam o rosto dela. Aterrorizada, admitiu com honestidade. Crua. Tenho medo por ela, por você, por tudo. Vai dar certo, afirmou com uma convicção que não sabia possuir. Temos que acreditar nisso. Uma enfermeira aproximou-se. Senhor Mendonça, sua filha está pedindo para vê-lo antes da cirurgia. No quarto de preparação, Lavínia parecia minúscula na maca, cercada por equipamentos médicos. Ao vê-lo, abriu um sorriso que iluminou todo o seu rosto. Papai, a enfermeira disse que você vai me dar um presente especial. Estevão sentou-se na beira da maca, tomando cuidado com os tubos e sensores. É verdade. Um presente que vai te ajudar a ficar forte e saudável. A menina franziu o senho, pensativa. Vai doer em você dar esse presente? A pergunta, em sua simplicidade infantil, atingiu Estevão profundamente. Mesmo naquele momento, o pensamento dela estava voltado para ele. Só um pouquinho, mas logo passa. E sabe de uma coisa? Vale muito a pena. Lavínia estendeu a mão pequena, tocando o rosto do pai com delicadeza. Obrigada, papai. Prometo cuidar muito bem do seu presente. Lágrimas que Estevão nem percebeu formar escorreram por seu rosto. Inclinando-se, beijou a testa da filha. Quando acordarmos, vamos começar a planejar nossa viagem para ver as tartarugas. Combinado? Combinado, respondeu ela com entusiasmo. Então mais séria. Papai, você vai morar com a gente depois? O apartamento é pequeno, mas acho que cabe mais um. A pergunta pegou Estevão desprevenido. Antes que pudesse responder, os médicos entraram para levá-los ao centro cirúrgico. Conversamos sobre isso depois, princesa, disse, apertando levemente a mão dela. Agora temos uma missão importante. Enquanto era conduzido para a sala de cirurgia, a pergunta de Lavínia ecoava em sua mente. O futuro, que sempre planejara meticulosamente, agora parecia um território desconhecido e emocionante. Pela primeira vez em décadas, Estevão Mendonça não tinha um plano estratégico, apenas uma certeza crescente de que seu lugar era ao lado daquela criança que, em tão pouco tempo, redefiniria completamente o significado de sucesso em sua vida. Na sala de cirurgia, enquanto a anestesia começava a fazer efeito, seu último pensamento consciente foi da imagem do desenho de Lavínia, 2 figuras de mãos dadas no topo do mundo. O cheiro de café fresco despertou Estevão do sono leve. Abrindo os olhos, deparou-se com o teto desconhecido do quarto de hospital. Pelo relógio na parede, era pouco mais de 6 da manhã. 3 dias haviam se passado desde a cirurgia. O procedimento fora um sucesso técnico, mas agora começava o período mais crítico. Os primeiros sinais de aceitação ou rejeição do órgão transplantado. Bom dia! A voz suave de Yolanda soou próxima. Ela estava sentada em uma poltrona entre os 2 leitos, o dele e o de Lavínia, que ainda dormia. Conseguiu descansar? Estevão tentou se ajustar na cama, sentindo a dor no local da incisão. Mais ou menos. Como ela passou a noite? Bem, febre baixa, mas os médicos dizem que está dentro do esperado. Yolanda aproximou-se, oferecendo-lhe a xícara de café. Estevão notou os sinais de exaustão no rosto dela. As olheiras profundas, os cabelos sem o brilho habitual, a palidez acentuada.
Mesmo assim, havia uma beleza serena em sua força silenciosa. Você precisa descansar também, disse ele, tomando um gole do café. Não pode continuar dormindo nessa poltrona. Ela deu de ombros. Não consigo deixá-los. O plural não passou despercebido. Não era apenas Lavínia que ocupava seus pensamentos agora. Estevão estendeu a mão, tocando levemente os dedos dela. Obrigado, disse simplesmente. Por tudo. Yolanda sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. Ela sonhou com tartarugas ontem à noite. Ficou falando sobre praia e areia quente enquanto dormia. Antes que pudessem continuar a conversa, Dr. Ribeiro entrou no quarto, acompanhado por uma equipe de enfermeiros. Bom dia, hora de verificar nossos pacientes favoritos. Enquanto os profissionais examinavam Lavínia, ainda adormecida, o médico voltou-se para Estevão. Sr. Mendonça, sua recuperação está impressionante. A adaptação à função renal única está ocorrendo mais rapidamente que o previsto. E Lavínia? Perguntou ansiosamente. O médico consultou o tablet em suas mãos. Os indicadores estão promissores. O rim está funcionando, a creatinina está baixando gradualmente, mas ainda estamos na fase crítica de observação para sinais de rejeição. Após a saída da equipe médica, Lavínia acordou, piscando sonolenta. Bom dia, princesa, chamou Estevão da cama ao lado. Papai, exclamou ela, tentando se sentar, mas sendo gentilmente impedida por Yolanda. Calma, filha. Lembra que precisamos ficar quietinhos para o presente do papai funcionar direito? A menina assentiu solenemente. Mamãe, posso mostrar para o papai o desenho que fiz ontem? Yolanda pegou uma folha de papel da mesa lateral e a entregou a Estevão. O desenho mostrava 3 figuras de palito, uma grande, uma média e uma pequena, de mãos dadas, em frente a uma casa. É a nossa família, explicou Lavínia orgulhosamente. Nós 3 na nossa casa nova. Estevão sentiu o coração acelerar. A simplicidade da visão infantil contrastava dolorosamente com a complexidade da situação real. Ele e Yolanda não haviam discutido o futuro além da recuperação de Lavínia. É um desenho lindo, respondeu com a voz embargada. Posso guardar comigo? Claro, fiz para você. Naquela tarde, enquanto Lavínia dormia e Yolanda havia saído para tomar um banho em casa, Rogério visitou Estevão no hospital, trazendo notícias da empresa. Os acionistas estão preocupados com sua ausência prolongada, relatou o assistente. Alexandre está fazendo um bom trabalho, mas há decisões que só você pode tomar. Estevão observou o movimento de enfermeiros pelo corredor, o vai e vem constante de pessoas lutando por vidas, enquanto em outro mundo, homens de terno se preocupavam com gráficos e projeções. Rogério, vou te contar algo que aprendi nestes últimos dias. Disse calmamente. Os números não fazem sentido sem pessoas. Empresas existem para servir a vida, não o contrário. O assistente o encarou, surpreso com a filosofia inédita. O que quer que eu comunique ao conselho? Estevão sorriu. Diga que estou investindo no futuro mais importante da Mendonça Tech. Eles entenderão quando eu voltar. Após a saída de Rogério, Estevão conseguiu, com a ajuda de uma enfermeira, deixar sua cama para sentar-se ao lado de Lavínia. Observando o sono tranquilo da filha, fez uma promessa silenciosa de que, independentemente do caminho que escolhesse com Yolanda, nunca mais seria um pai ausente. Foi então que percebeu algo alarmante. A respiração de Lavínia parecia mais acelerada que o normal, e sua pele, antes pálida, agora apresentava um tom levemente avermelhado. Tocando sua testa, sentiu o calor intenso da febre alta. Enfermeira! Chamou em pânico. Preciso de ajuda aqui, urgente! O relógio da UTI pediátrica marcava 3h47 da manhã. Estevão, contra todas as recomendações médicas, recusava-se a voltar para seu próprio leito, permanecendo em uma cadeira de rodas ao lado da cama de Lavínia. Yolanda, sentada próxima, mantinha os olhos fixos nos monitores cardíacos, como se pudesse controlar os batimentos da filha pela força de sua vontade. A crise havia começado 14 horas antes. A febre de Lavínia disparara para níveis perigosos e os exames indicavam os primeiros sinais de rejeição ao órgão transplantado. Dr. Ribeiro ajustara o coquetel de
imunossupressores iniciando uma corrida contra o tempo para salvar o rim doado e a vida da menina. Por que isso está acontecendo? Murmurou Yolanda, mais para si mesma que para Estevão. Vocês são compatíveis, o tipo sanguíneo é idêntico. A medicina de transplantes não é uma ciência exata, respondeu Dr. Ribeiro, que acabara de entrar na unidade para mais uma verificação. O corpo humano às vezes reage de formas que não podemos prever completamente. Estevão observava a filha tão pequena e vulnerável entre tubos e máquinas. Em apenas um mês, aquela criança que nem sabia existir tornara-se o centro de seu universo. A possibilidade de perdê-la era insuportável. Existe algo mais que possamos fazer? Qualquer coisa, perguntou com a voz trêmula. Dinheiro não é problema. Podemos trazer especialistas de qualquer lugar do mundo. O médico ajustou os óculos pensativo. Há um protocolo experimental no Hospital Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Um tratamento que tem mostrado resultados promissores em casos de rejeição precoce. Não é aprovado aqui no Brasil ainda, mas faça acontecer, interrompeu Estevão. Meu jato particular pode trazer o que for necessário em menos de 12 horas. Enquanto o médico saía para fazer os contatos necessários, Estevão e Yolanda ficaram em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Foi ela quem finalmente falou. Quando descobri que estava grávida, fiquei tão assustada. Eu tinha 29 anos, uma carreira promissora em relações públicas, e de repente estava sozinha esperando um filho de um homem que claramente não queria compromissos. Estevão baixou os olhos envergonhado. Mas quando a vi pela primeira vez, continuou Yolanda, com o olhar fixo em Lavínia, soube que qualquer sacrifício valeria a pena. Trabalhei em 3 empregos diferentes durante a gravidez para economizar. Depois, consegui montar um esquema de trabalho que me permitisse estar com ela. Nunca me arrependi, nem por um segundo. Você é incrível, murmurou Estevão. Fez tudo sozinha enquanto eu vivia uma vida vazia, acreditando que sucesso se media por números em uma conta bancária. Yolanda virou-se para ele com um sorriso triste. Sabe o que é engraçado? Apesar de tudo, nunca consegui te odiar. Lavínia sempre perguntava sobre você, e eu nunca deixei que pensasse mal do pai. Dizia que você estava longe, trabalhando, mas que um dia nos encontraríamos. Como podia ter tanta certeza? Não tinha. Era apenas esperança. Algo que aprendi a cultivar ao longo dos anos. Um gemido suave interrompeu a conversa. Lavínia movia-se inquieta no leito, seus olhos abrindo-se levemente. Mamãe? Papai? Chamou, com voz fraca. Ambos aproximaram-se imediatamente. Estamos aqui, meu amor, respondeu Yolanda, acariciando seus cabelos. Dói, murmurou a menina. Estevão sentiu o coração apertar. Vai passar, princesa. Os médicos estão cuidando de você. Lembra da nossa promessa? As tartarugas estão esperando. Um sorriso fraco formou-se nos lábios pálidos. Quero que a gente seja uma família de verdade, sussurrou ela, antes de fechar os olhos novamente. Quando Lavínia voltou a adormecer, Estevão tomou uma decisão. Puxando Yolanda para o corredor, longe dos ouvidos da filha, ele respirou fundo. Yolanda, sei que não tenho direito de pedir isso depois de tudo que aconteceu, mas... Hesitou, reunindo coragem. Quando Lavínia melhorar, e ela vai melhorar, gostaria que vocês duas se mudassem para minha casa. Não como uma obrigação ou arranjo temporário, mas porque quero que sejamos uma família. Quero conhecer vocês duas dia após dia. Quero compensar o tempo perdido. Yolanda o encarou surpresa. Estevão, não é tão simples. Nós mal nos conhecemos agora. 7 anos é muito tempo. Eu sei, não estou pedindo uma resposta agora. Só quero que saiba que estou disposto a tentar de verdade. Pela Lavínia, por você, por nós. Antes que ela pudesse responder, Dr. Ribeiro apareceu correndo pelo corredor. O protocolo experimental foi autorizado. O medicamento chegará em 4 horas, mas... Seu olhar tornou-se grave. Precisamos estabilizá-la até lá. Os próximos 240 minutos serão cruciais. A primavera chegara a São Paulo, transformando a cidade cinzenta com toques de cor. Da ampla varanda do apartamento na Avenida Paulista,
Estevão observava o movimento urbano, enquanto Lavínia, sentada em uma mesa próxima, concentrava-se em seus deveres de casa. 3 meses haviam se passado desde a crise no hospital. O protocolo experimental funcionara como um milagre da ciência moderna, revertendo o processo de rejeição e estabilizando o organismo da menina. A recuperação fora lenta, mas constante, permitindo que ela finalmente deixasse o hospital após 6 semanas. Papai, você pode me ajudar com essa conta de matemática? É muito difícil. Estevão sorriu, aproximando-se. Ainda se surpreendia com a naturalidade com que a palavra papai saía dos lábios dela, como se tivesse sido assim desde sempre. Deixe-me ver isso. Enquanto explicava a operação de multiplicação, Estevão refletia sobre as transformações em sua vida. O homem obcecado por resultados trimestrais agora marcava o tempo em pequenas conquistas. O primeiro dia de Lavínia sem medicação para a dor, sua primeira caminhada sem ajuda após a cirurgia, o retorno às aulas. Entendeu agora? Perguntou após demonstrar o passo a passo da conta. Sim, é como você explicou sobre os investimentos naquele dia. Estevão riu. Desde que começara a se recuperar, Lavínia demonstrava curiosidade insaciável sobre seu trabalho, absorvendo conceitos de negócios com uma facilidade surpreendente para uma criança de 6 anos. O som da porta se abrindo anunciou a chegada de Yolanda. Ela entrou carregando sacolas de compras, parecendo mais relaxada e saudável do que estivera em meses. Como foram as entrevistas? Perguntou Estevão, ajudando-a com as sacolas. Promissoras. A agência de publicidade gostou do meu portfólio e a vaga permitiria horários flexíveis para estar com Lavínia. Após a crise no hospital, Estevão convidara mãe e filha para ficarem em seu apartamento durante a recuperação. O arranjo, inicialmente temporário, estendera-se sem que ninguém questionasse. Yolanda ocupava o quarto de hóspedes, enquanto ele transformara o escritório em um quarto colorido para Lavínia. A relação entre os adultos evoluíra lentamente. Não eram um casal, mas também não eram apenas copais. Jantavam juntos todas as noites, compartilhavam a responsabilidade pelos cuidados com Lavínia e, aos poucos, redescobriram a atração e o respeito mútuos que haviam experimentado brevemente 7 anos antes. Mamãe, posso mostrar o que desenhei na escola hoje? Perguntou Lavínia, correndo para sua mochila. Claro, meu amor, só deixe eu guardar estas compras. Enquanto Yolanda organizava os mantimentos, Estevão aproveitou para atualizar-se sobre seu estado. Como está se sentindo? Alguma dor? Ela sorriu. Era uma pergunta que fazia quase diariamente, reflexo da preocupação que nunca o abandonava completamente. Estou bem, Estevão, de verdade. E você? Algum problema com seu rim solitário? Nenhum. Os médicos dizem que meu organismo adaptou-se perfeitamente. Lavínia voltou correndo, segurando um papel colorido. Olhem, a professora pediu para desenharmos nossa família. O desenho mostrava as mesmas 3 figuras que ela criara no hospital, mas agora com mais detalhes. Estevão com seu terno, Yolanda com seus longos cabelos escuros e Lavínia no meio, de mãos dadas com ambos. Acima, em letras coloridas, estava escrito: Minha família feliz. É lindo, filha, comentou Yolanda, beijando-lhe a testa. A professora perguntou se vocês são casados, e eu disse que ainda não, mas que vão casar logo, revelou a menina inocentemente. Um silêncio constrangido instalou-se entre os adultos. Era um assunto que evitavam cuidadosamente, ambos temerosos de pressionar o outro ou romper o frágil equilíbrio que haviam encontrado. Lavínia, que tal tomar seu banho? Antes do jantar, sugeriu Yolanda, quebrando o momento. Quando a menina saiu, Estevão e Yolanda encontraram-se sozinhos na cozinha, a tensão palpável entre eles. Desculpe por isso, disse ela finalmente. Crianças e sua imaginação. E se não fosse apenas imaginação? Perguntou Estevão subitamente, surpreendendo até a si mesmo com a ousadia. Yolanda parou o que estava fazendo, virando-se lentamente para encará-lo. O que quer dizer? Estevão aproximou-se, reunindo coragem. Yolanda, estes meses com vocês duas têm sido os mais felizes da minha vida. Não quero que acabe.
Não quero voltar a ser o homem que era antes. Estevão, sei que é cedo, que ainda estamos nos conhecendo, mas... Hesitou. Então continuou. E se realmente dessemos uma chance para nós? Não apenas por Lavínia, mas por nós mesmos? O olhar de Yolanda era intenso, uma mistura de esperança e cautela. Tem certeza? Sua vida mudou completamente em poucos meses. Como pode saber se não é apenas gratidão ou o impacto de quase perder Lavínia? Era uma pergunta justa, que ele mesmo se fizera inúmeras vezes. Porque cada manhã, quando acordo, meu primeiro pensamento é agradecer por ter vocês duas em minha vida. E à noite, quando vamos dormir em quartos separados, sinto que algo está faltando. Tomou as mãos dela entre as suas. Não estou pedindo uma resposta agora, só quero que saiba o que sinto. Yolanda abriu a boca para responder, mas foi interrompida pelo toque insistente do telefone de Estevão. Era do hospital. Senhor Mendonça, aqui é Dr. Ribeiro. Precisamos que traga Lavínia imediatamente para exames. Acabamos de receber os resultados dos últimos testes de sangue e há algo que precisamos verificar urgentemente. O consultório médico parecia mais frio e impessoal do que nunca. Estevão segurava firmemente a mão de Yolanda, enquanto o Dr. Ribeiro analisava os resultados dos exames de Lavínia. Então, não é rejeição? Perguntou Yolanda, sua voz trêmula, revelando o medo que tentava esconder. O médico retirou os óculos, esfregando os olhos cansados. Não é rejeição ao transplante. Os marcadores estão perfeitos, o rim está funcionando excepcionalmente bem. O que nos preocupa é outra coisa. Estevão sentiu o estômago afundar. O que exatamente? Detectamos uma variação genética incomum no exoma sequenciado de Lavínia, algo que não apareceu nos testes iniciais porque não estávamos procurando especificamente por isso. E o que isso significa? Pressionou Estevão. O médico hesitou. A síndrome de Alport que Lavínia apresenta é uma variante rara, diferente da sua, Sr. Mendonça. Tem uma assinatura genética distinta que sugere uma origem familiar diferente. Yolanda franziu o senho, confusa. Está dizendo que ela não herdou a condição do Estevão? Exatamente. A condição de Lavínia veio de outra linhagem genética, o que nos leva a uma questão importante. O médico olhou diretamente para Estevão. Sr. Mendonça, o senhor não é o único na sua família que teve essa doença. Correto. Estevão sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Durante as semanas de recuperação, vasculhara os arquivos médicos da família, descobrindo que seu pai, Augusto, também sofrera da mesma condição, embora em uma forma mais branda, outro segredo cuidadosamente guardado pelo patriarca. Meu pai também tinha a síndrome, confirmou, mas ele morreu há 3 anos. Como isso é relevante agora? Dr. Ribeiro entrelaçou os dedos sobre a mesa. Sr. Mendonça, existe uma possibilidade que precisamos considerar. A variante genética da síndrome de Alport presente em Lavínia é extremamente similar à que encontramos nos registros médicos do seu pai, não a sua. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Estevão sentiu o mundo girar ao seu redor enquanto processava a implicação daquelas palavras. Isso é impossível, murmurou, mais para si mesmo que para os outros. Yolanda empalideceu. Doutor, está sugerindo que Augusto Mendonça pode ter conhecido Yolanda antes de você, completou o médico suavemente. Os marcadores genéticos são convincentes. Meu pai? A voz de Estevão falhou. Isso é absurdo. Yolanda, você conheceu meu pai? Ela balançou a cabeça perplexa. Nunca o conheci pessoalmente. Apenas vi fotos nos jornais e na internet. Há outro detalhe, continuou o médico. Revisamos os resultados do teste de paternidade original. A correspondência genética entre você e Lavínia é de 25%, não os 50% esperados para pai e filha. 25%? Repetiu Estevão. Isso significaria que você é o avô biológico de Lavínia, concluiu o médico. Ou mais precisamente, que você e Lavínia compartilham 25% de material genético, o que seria consistente com uma relação avô-neta. Estevão levantou-se bruscamente, incapaz de permanecer sentado. Isso é absurdo.
Como meu pai poderia ter conhecido Yolanda sem que eu soubesse? Como poderia ter tido um relacionamento com ela? Ela estava comigo. Yolanda permanecia em silêncio, seu rosto uma máscara de choque e confusão. Senhora Pires, chamou o médico gentilmente. Há 7 anos, quando conheceu Estevão Mendonça, pode ter havido alguma situação em que tenha conhecido outras pessoas da empresa ou da família? Ela fechou os olhos, tentando recuperar memórias de tanto tempo atrás. Houve uma festa, no lançamento da nova sede da Mendonça Tech. Estevão me convidou, mas teve uma emergência e precisou sair no meio do evento. Fiquei sozinha, bebendo champanhe. Estevão sentiu o sangue gelar em suas veias. Lembrava-se daquela noite. Uma crise com investidores internacionais o obrigara a deixar a festa às pressas, com a promessa de encontrar Yolanda mais tarde. Quem te abordou na festa? Perguntou, temendo a resposta. Um homem mais velho, charmoso, sofisticado. Disse que era da diretoria. Ela pausou, a cor abandonando seu rosto. Meu Deus, ele se apresentou apenas como Mendonça. Assumi que era um primo ou tio. Nunca imaginei. Meu pai, sussurrou Estevão, sentindo náuseas. Augusto sempre foi conhecido por seu interesse em mulheres jovens, mesmo depois que minha mãe faleceu. A revelação pairou no ar como uma nuvem tóxica. O patriarca da família Mendonça, o homem que mentira sobre a esterilidade do filho, que bloqueara as tentativas de Yolanda de contato, era na verdade o pai biológico de Lavínia. O que fazemos agora? Perguntou Yolanda, sua voz quase inaudível. Como contamos isso a Lavínia? Estevão caminhou até a janela, observando o pátio do hospital, onde crianças brincavam, alheias às complicações do mundo adulto. Entre elas, Lavínia, que aguardava na área recreativa supervisionada, enquanto os adultos conversavam coisas chatas. Naquele momento, vendo a menina que chamava de filha sorrir enquanto desenhava, Estevão Mendonça tomou a decisão mais importante de sua vida. Não contamos, declarou, virando-se para encarar Yolanda e o médico. Lavínia é minha filha em todos os sentidos que importam. O DNA é apenas um detalhe. O pôr do sol na praia, de Praia do Forte, na Bahia, tingia o céu de laranja e rosa enquanto Lavínia corria pela areia, perseguindo as ondas que se recolhiam. Sua risada cristalina ecoava no ar, competindo com o som das gaivotas e do mar. Papai, mamãe, venham ver! Gritou ela, apontando para uma pequena tartaruga que emergia da areia. Estevão e Yolanda aproximaram-se, de mãos dadas, observando maravilhados o pequeno milagre da natureza. A promessa feita no hospital, 1 ano antes, estava finalmente sendo cumprida. É tão pequenina, sussurrou Lavínia, ajoelhando-se a uma distância respeitosa, como o guia do projeto de preservação havia ensinado. Ela vai conseguir chegar até o mar? Vai sim, respondeu Estevão, abaixando-se ao lado da filha. Está no DNA dela saber o caminho. É como uma bússola interna que a guia para onde precisa ir. Yolanda trocou um olhar significativo com ele. Nos 6 meses desde a revelação no consultório médico, nunca mais haviam discutido o assunto. Dr. Ribeiro concordara em manter a informação confidencial, classificando-a como irrelevante para o tratamento médico atual. Nos registros oficiais, Estevão era o pai de Lavínia, ponto final. A recuperação da menina fora completa. O rim transplantado funcionava perfeitamente e os médicos previam uma vida normal com acompanhamento regular. Estevão também se adaptara bem à nova condição, embora tivesse feito mudanças significativas em sua rotina e alimentação. Olha, tem mais tartarugas saindo! Exclamou Lavínia, apontando para diversos pontos na areia onde pequenas cabeças começavam a surgir. Enquanto a filha se afastava alguns passos para observar o fenômeno, sempre sob o olhar atento dos pais, Estevão aproveitou o momento de privacidade. Feliz? Perguntou a Yolanda, apertando suavemente sua mão. Ela sorriu, ajustando o anel de noivado que brilhava em seu dedo. 3 meses após a revelação, Estevão a pedira em casamento, não com um gesto grandioso, mas durante um jantar simples em casa, com Lavínia como cúmplice, entusiasmada, segurando a aliança em uma caixinha de veludo. Mais do que imaginei possível,
respondeu sinceramente. O caminho não fora fácil. Ambos haviam precisado de tempo para processar a verdade sobre Augusto Mendonça e suas manipulações. Estevão passara por semanas de terapia intensiva, confrontando não apenas esta última traição, mas décadas de controle psicológico exercido pelo pai. A Mendonça Tech também sofrera transformações. Estevão reduzira drasticamente sua carga horária, delegando responsabilidades e reestruturando a empresa para funcionar sem sua presença constante. Para surpresa de todos, principalmente dele mesmo, os negócios não apenas sobreviveram, mas prosperaram sob o novo modelo de gestão. "Sabe o que penso às vezes?", comentou Estevão observando Lavínia, que agora desenhava na areia com um graveto. "Que talvez todo este tempo o que eu precisava não era de mais controle, mas de saber soltar." Yolanda repousou a cabeça em seu ombro. "Como as tartarugas. Elas põem os ovos e confiam que a natureza fará o resto." "Exatamente. Meu pai nunca entendeu isso. Achava que podia controlar tudo e todos, inclusive o futuro." Um silêncio confortável instalou-se entre eles, preenchido apenas pelo som das ondas e da risada ocasional de Lavínia. "Mamãe, papai, venham aqui!" chamou ela novamente. Aproximaram-se para ver o que a filha havia desenhado na areia. 3 figuras de palito, agora acompanhadas de uma pequena tartaruga dentro de um grande coração. "É a nossa família", explicou orgulhosamente. "E agora temos um animal de estimação." Estevão e Yolanda riram. "Acho que as tartarugas precisam ficar livres no mar, meu amor", explicou Yolanda gentilmente. "Eu sei", respondeu Lavínia com a sabedoria surpreendente que às vezes demonstrava. "Mas ela sempre vai ser parte da nossa história, não é? Foi por causa da promessa das tartarugas que o papai ficou bom, e eu também." Estevão sentiu os olhos marejarem. Abaixou-se e abraçou a filha com força. "Sim, princesa. Algumas promessas têm o poder de curar mais que qualquer remédio." Quando o sol finalmente desapareceu no horizonte, a família Mendonça começou a caminhar de volta para a pousada. Lavínia ia à frente, coletando conchinhas, enquanto Estevão e Yolanda seguiam alguns passos atrás. "Estevão", chamou Yolanda suavemente, "tem algo que preciso te contar." Ele virou-se, notando um brilho especial em seus olhos. "O que foi?" Ela pegou sua mão e a colocou sobre seu ventre. "Em cerca de 7 meses, Lavínia terá um irmãozinho ou irmãzinha." Estevão sentiu o mundo parar. Após um momento de choque absoluto, puxou Yolanda para um abraço apertado, erguendo-a do chão em um rodopio que a fez rir como uma adolescente. "Tem certeza?" "Absoluta. Confirmei ontem, antes da viagem." Olhando para Lavínia, que agora acenava para eles da beira da água, Estevão compreendeu que a vida era feita de ciclos que se renovavam, de feridas que se transformavam em lições, de dores que eventualmente davam lugar a alegrias inesperadas. "Ei, vocês dois estão perdendo o melhor!" gritou Lavínia, apontando para o horizonte onde as primeiras estrelas começavam a surgir. De mãos dadas, Estevão e Yolanda caminharam até a filha. Juntos, os 3 observaram o céu noturno, cada um perdido em seus próprios pensamentos sobre o passado que não podiam mudar e o futuro que construiriam juntos. "Sabe o que aprendi neste último ano?", disse Estevão, abraçando as 2 mulheres de sua vida. "Que a verdadeira paternidade não está no DNA, mas nas escolhas que fazemos todos os dias, em estar presente, em amar incondicionalmente." Lavínia olhou para ele com seus grandes olhos cheios de inocência e sabedoria. "Eu sempre soube que você era meu pai de verdade", disse simplesmente. "Mesmo antes de te conhecer." Naquele momento, sob o céu estrelado da Bahia, Estevão Mendonça finalmente compreendeu que sua maior conquista jamais seria medida por fortunas ou impérios corporativos, mas pelo amor que encontrara, quando menos esperava, e pela família que escolhera construir um dia de cada vez. "Algumas vezes", sussurrou ele, "as coisas mais preciosas da vida são aquelas que nunca planejamos encontrar."